Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Você tem fome e sede da palavra? Então vira para a pessoa que está ao seu lado aí e fala: você é um homem ou uma mulher abençoada. Você é uma terra fértil. Quando a palavra for lançada sobre você, ela vai semear. Fala, por que vocês pararam de falar? Ela vai produzir a 30, fala, a 60 e a 100 por um. E na sua vida virá uma grande colheita. Aleluia! Agora, se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunte para ela, qual que é o seu nome? Você está profetizando bênção na vida dela, não sabe nem o nome? Aleluia, glória a Deus. Eu dei o nome dessa palavra de Ele vai arrumar a sua bagunça. Aleluia, glória a Deus. Sabe, esses dias eu vi um vídeo, e no vídeo tinha uma criança que tinha feito uma grande bagunça, e ela tinha passado tinta no sofá, na parede, tinha passado tinta na casa inteira. E o pai dela chegou, ela estava lavando a mão. Ele perguntou: o que você está fazendo? Eu estou lavando a minha mão aqui. Mas a bagunça tinha ficado na casa inteira. E quem que você acha que ia arrumar? A mãe e o pai, com certeza. As irmãs, que é isso, irmãs? Misericórdia, irmãs. Com certeza os pais iriam resolver o problema. E muitas vezes, nós, na nossa vida, nós passamos por muitos momentos que nós fazemos uma bagunça. E nesses momentos que fazemos bagunça, nós ficamos preocupados: e agora? Que vai acontecer comigo? Você fica esperando o juízo de Deus sobre a sua vida. Você fica esperando um problema ser potencializado e você ser punido. Mas nós esquecemos que nós temos um Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial, Ele, pela sua graça e bondade, Ele vem em nossa direção para resolver e arrumar a nossa bagunça. Sabe, a nossa vida ela é feita de, muitas vezes, de momentos bons e ruins, é ou não é? Sim ou não? Sim. Porém a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28, olha o que diz o texto, vamos ler juntos? Esse é um texto tão abençoado que eu queria que você lesse junto comigo agora. Romanos 8, 28, diz o quê? Sabemos... Aleluia! Você pode dizer todas as coisas? Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para o bem daqueles que são chamados por Deus. Você foi chamado um dia? Claro que foi. No dia que o Senhor Jesus te encontrou, Ele te chamou pelo nome, filho, e te fez uma nova criação, uma nova criatura. Você não tem nada a ver mais com o antigo Adão. Você é agora de outra natureza, é de outra linhagem. Você é um novo homem, uma nova mulher. E a Bíblia está dizendo o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? É fato que nem tudo vai bem o tempo inteiro. É um fato, não é verdade? Há desafios, há situações que nós não temos controle sobre elas. Eu gostaria que melhorasse aqui o meu retorno, que eu estou gritando, senão não vou ter voz no final. Então, coisas acontecem conosco. Muitas coisas acontecem conosco. Circunstâncias contrárias vêm bater na nossa porta. Enfermidade, problema financeiro, problema no casamento. Eu creio que aqui na nossa igreja não existe isso. Aleluia. Mas acontece comigo, com você, é inevitável. Problema imigratório. Problemas diversos acontecem. Diversos. Mas nós temos que lembrar que todas, fala comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, a questão não é ter o problema. A questão é você ter fé para vencer ou para superar esses problemas na sua vida. A fé é que vai te fazer receber a vitória sobre cada área na sua vida. E é interessante que a resposta desse versículo é o próximo. De que maneira Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem? E que bem é esse, pastor? Que bem é esse que Deus está dizendo que Deus vai fazer, que vai cooperar para que no final eu saia ganhando? Olha que interessante o próximo verso.
Veja o que está escrito no próximo verso. No verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu... Aquele filho ali está com letra maiúscula? Que filho é esse? Jesus. Então, pausa. A Bíblia está dizendo que que todas as coisas vão cooperar para que você fique mais rico? Não. Todas as coisas vão cooperar para que você fique mais famoso? Não. Todas as coisas vão cooperar para que o seu Instagram bombe e você tenha muitos seguidores? Não. Não é isso que está dizendo. Está falando que todas as coisas vão ser convertidas em um bem para você, para te fazer parecer semelhante a Cristo. Então, o alvo de Deus com todas as coisas é transformá-las, sejam boas, ruins, transformá-las na sua vida em expressões de Cristo, em que você expresse Cristo em cada circunstância. Então, a cada vez que uma circunstância venha contra a sua vida, ou a favor da sua vida, o resultado dela é que vai ser bom para você expressar Cristo. Entendeu? Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Vão ter situações difíceis em nossas vidas, e Deus vai transformar elas, e vai transformar a tal ponto que Cristo vai se manifestar em você. E a Bíblia fala, Cristo em vós a esperança da glória. Então, o alvo de Deus é expressar Cristo em você, é expressar Cristo em mim, e Ele usa de todas as circunstâncias, sejam boas ou ruins, para que Cristo seja expressado em mim e você. Por isso a Bíblia está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. É o problema no casamento? Vai cooperar para Cristo ser manifestado aqui. É o problema na vida financeira? Cristo vai se manifestar nessa situação através da minha vida. Sabe, é o problema imigratório? Cristo vai se manifestar nessa situação, não sei nem como, não sei nem quando, mas Ele vai manifestar. Cristo vai trazer dessas circunstâncias a expressão dEle na minha vida. Então o alvo de Deus, diariamente, cotidianamente para você, é expressar Cristo através da sua vida e da minha vida. Por isso Ele diz, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Aleluia. Você pode dizer isso para o seu irmão? Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe aquela briga no casamento? Ninguém aqui tem, eu tenho certeza. Aquela confusão que deu no casamento, aquela bagunça que deu no casamento, não do seu, dos vizinhos lá de fora. A Bíblia fala que essa coisa vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar para o bem daqueles que estão passando por essas situações. Por essa bagunça que está acontecendo, Deus vai pegar aquilo, vai converter em bem para você e vai extrair de você Cristo. E Cristo vai ser mostrado através da sua vida. Não é maravilhoso? Com Deus você não perde. Inclusive a palavra de Deus diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com Deus você não perde. Em que time você está? É claro que você está no time daquele que te escolheu, o Senhor. O Senhor te escolheu e te colocou no time dele. E se Ele é por você, filho, quem será contra você? Mas voltando para o texto anterior, a Bíblia começa dizendo, sabemos pois. A palavra saber aqui é oida. Isso não é importante para você, mas eu quero te explicar o significado dela. Oida aqui é um saber, não por uma aula que você está recebendo, não um saber por uma explicação, é um saber interior, aonde o Espírito Santo revela para você, isso vai cooperar para o seu bem. Sabe, o Espírito Santo, ele te fala as coisas, você sabia disso? Essa semana mesmo um irmão me ligou e falou, pastor, a nossa família recebeu o green card. Falei, aleluia, glória a Deus, né? E interessante que na semana passada outra família me ligou também. Essa família estava ilegal aqui e eles falaram, pastor, aconteceu algo sobrenatural e nós recebemos o green card. Falei, aleluia. Mas esse que me ligou antes, que eu falei primeiro, ele depois foi compartilhar e falou, olha, eu já sabia antes de acontecer. Esse saber que eu estou te dizendo, esse saber é o saber antes, sem que não haja motivos naturais. Você não está vendo nada, mas no seu interior você está sabendo. Você está sabendo o quê? Cristo vai ser glorificado nessa situação. Cristo vai ser glorificado através da sua vida nesse desafio. Então o alvo de Deus é fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso você tem que saber o seguinte, quando passar por um desafio, passar por um problema, o Senhor
é por você e Ele não é contra você. Você pode dizer amém? O Senhor é por você? Você acha que Deus perde? Não, Deus não perde. Então confie nele. Entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Ele vai fazer. Vai fazer sobressair a sua cabeça, diz a palavra. Ele vai fazer com que você seja guardado, diz a palavra. Ele vai te cobrir com as suas asas, diz a palavra. Não importa a circunstância, o Senhor é por você. Sabe qual que é o problema? É que no dia mau, a gente olha para quem? Para as circunstâncias, ou até mesmo para quem? Para nós mesmos. No dia mau, quando acontece alguma coisa ruim, interessante, né? A Bíblia fala que vai vir o dia mau. O dia mau vem. Então, você percebe que existe o dia mau. E no dia do dia mau, você olha para você. E você pensa, nossa, está acontecendo isso comigo porque eu fiz alguma coisa de errado lá atrás. O que será? Eu me arrependo até das formiguinhas que eu matei. Por quê? Muitas vezes você pensa que é por causa de você que está acontecendo aquele dia mau. Mas no dia mau você tem que lembrar o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não sei por que está acontecendo, nem sei de onde vem. Eu tenho certeza que não é de Deus. Por isso hoje eu declaro, todas as coisas cooperam para o meu bem. Se o governador da Flórida disse que tem essa lei agora, que vai reprimir os ilegais, todas as coisas cooperam para o meu bem. Quer dizer então que Deus vai transformar essa situação numa bênção na minha vida, e vai liberar um documento aqui de forma miraculosa para mim. Então você percebe que nós temos que aprender a descansar na promessa que Deus nos dá. E a promessa é essa, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. A segunda promessa é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala, siga a lógica do céu. Qual que é a lógica do céu? A lógica do céu é a seguinte, se Deus não poupou o seu próprio filho, você acha que Ele não vai ouvir sua oração? Se Ele já te deu tudo que é Cristo, o que dirá das outras coisas? É a lógica do céu. Mas no dia mau, como é que você fica? Não vou nem orar, eu acho que é eu que estou com um problema. A gente está compartilhando aqui do Jonas, né? Nos últimos cultos. Eu sou o Jonas da história. Mas preste atenção, em Cristo você não é Jonas. Em Cristo a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Ser vencedor é bom? Sim? Sim ou não, irmãos? Mais do que vencedor, você consegue explicar? Você percebe então que em Cristo tudo é superior. E quando nós estamos em Cristo, ainda que uma situação venha contrária e pareça um aparente prejuízo, no final você vai sair em vitória sobre essa situação. Essa é a promessa de Cristo, porque nós estamos em Cristo. Tudo depende de onde você está. Se você está em Adão, você está enrolado. Mas se você está no segundo Adão, você é guardado, protegido, abençoado, né? O Senhor transforma as circunstâncias e faz com que todas as coisas cooperem para que Cristo manifeste na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas eu disse, todas as coisas vão cooperar para quê mesmo? Para você ficar rico? Para você ganhar muito dinheiro? Não, todas as coisas vão cooperar para que Cristo se manifeste na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas depois da gente fazer uma bagunça, o que as pessoas nos dizem? Foi você que fez a bagunça, vai arrumar. Você merece passar pelo que você está passando, é ou não é? Sim ou não? E muitos inclusive creem nisso. Legalistas creem nisso. Pessoas religiosas creem nisso. Religião não muda ninguém, não salva ninguém. A religião inclusive não tem nada a ver com Cristo. Cristo não é religião. Cristo é o inverso da religião. Vou lembrar você, eu já falei isso várias vezes aqui. Religião é tudo que eu faço para que Deus me aceite e eu me aproxime de Deus. Cristo é o inverso disso. Cristo é tudo o que Ele fez para que Deus te aceitasse e te reconciliasse com o seu Pai. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. A sua parte é receber, a sua parte é crer, e a dele foi fazer, e a dele foi tomar o seu lugar, para que você tomasse hoje o lugar dele de filho.
Ele te fez filho. Então, pessoas religiosas ou que são legalistas, elas falam o quê? Foi você que fez essa bagunça, você resolva. Foi você que agiu assim, agora você vai arcar com as consequências. Preste atenção. Consequências existem, colheita não. Vou te explicar isso. No seminário que eu estou fazendo na terça-feira, um irmão perguntou: pastor, mas e a semeadura e a colheita? Elas não existem na graça, na nova aliança? Existem, vou te explicar como. Preste atenção. A Bíblia fala, lá em Oséias: semearam ventos e colheram tempestade. O que quer dizer isso? Nunca a semeadura é maior do que a colheita. Isso é um princípio espiritual. Pastor, mas essa colheita aqui é uma colheita de quê? De maldição. Eu pergunto para você: Jesus na cruz do Calvário, ele levou a sua maldição? O que é maldição? Maldição, a causa dela é a desobediência do mandamento. Deuteronômio 28 diz sobre a bênção e a maldição. Se você obedecer o mandamento, se você cumprir as regras, então eu virei sobre ti e te abençoarei. É o que está escrito lá. Mas eu pergunto para você: alguém consegue obedecer todos os mandamentos? Não. Os mandamentos, eles são como um colar de pérolas. Se você arrebentar, todos caem. Para você ser aceito diante de Deus, tem que cumprir todos. Se você tem juízo, se você é sincero, você vai saber que você não pode cumprir nenhum deles. Porque o mandamento não foi feito para você cumprir. O mandamento foi feito para que Cristo cumprisse, tomando o seu lugar e mostrasse a sua justiça e a desse a você. A Bíblia diz então o seguinte: que a maldição é consequência de desobedecer o mandamento. Então, por exemplo, uma das penalidades ou das maldições ali é que a pessoa iria se casar, mas ela não teria filhos. Isso é uma maldição. Outra penalidade é que ela iria casar, mas outro ia dormir com a esposa. Terrível, não é? Sim ou não? Vocês estão aqui, gente? Ali são as maldições descritas. Que você ia semear, mas não ia colher. Que você ia trabalhar, mas outro ia comer do fruto do seu trabalho. Que terrível. Maldição terrível. Você ia fazer um negócio, mas outro é que ia ganhar, você não ia ganhar. Isso não é ruim, irmãos? Isso é maldição. Maldição então é colheita. Jesus na cruz do Calvário levou a colheita da maldição que estava sobre a sua vida. Por quê? Porque eu pergunto: você é pecador? Olha aqui para mim, isso aqui é muito importante. Você é pecador porque você pecou ou porque Adão pecou? Fala assim comigo: porque Adão pecou. Quando Adão pecou, eu me tornei da natureza de Adão. Eu me tornei a pecadeira. Você se tornou uma árvore chamada pecadeira. E você é pecador desde nascença. Preste atenção. Você é pecador porque você peca ou por causa da sua natureza? Você foi, né? Por causa da natureza. Um bebezinho, ele é pecador porque pecou ou porque é a natureza dele? Bebês pecam. Morde no dedo, né? Não peca. Bebês não pecam, mas dentro dele já tem a natureza. Daqui a pouco você vai ver que ele reclama, você vai ver que ele fala de uma maneira indevida. Ninguém ensinou, naturalmente se manifestou. Foi ou não foi? Por quê? Por causa da natureza. Preste atenção. Por que Deus teve que mudar a sua natureza? Só colher os frutos do pecado da sua vida resolveria? Não resolveria. O que ele teve que fazer então? Te levar em Cristo para a cruz. Você sabia que quando Jesus morreu na cruz, não foi só ele que morreu? A Bíblia diz que todos nós que cremos nele, morremos com ele. Quem aqui morreu com Cristo? Nós morremos. Mas nós só morremos? Não. Você também ressuscitou com ele para uma nova natureza. Hoje a sua natureza é diferente da natureza de Adão. Mas na cruz do Calvário, Jesus levou toda a colheita de Adão, toda a colheita do pecado. Por quê? Porque lá na cruz, ele encerrou e te colocou agora como uma nova criatura.
Você sabia que você não tem passado? Fala assim, eu não tenho passado. Se você não tem passado, o que se pode dizer a respeito de você? Nada. Por que você não pode dizer nada a seu respeito? Porque Jesus levou todos os seus pecados ali na cruz do Calvário. Todos os seus pecados. Qual é a colheita então que se tem do seu pecado hoje? Nenhuma, porque Cristo levou. Deixa eu te perguntar. Um ladrão, um assassino, melhor, foi condenado. E ele foi preso. Ficou preso lá 40 anos. Saiu da cadeia, porque cumpriu a sua pena, a sua dívida. Ele continua sendo assassino? Fala comigo, sim. Vou te dar a cola. Sim, ele continua sendo assassino, porque ele cometeu um crime. Mas se ele morreu, existe assassino ainda? Não, não existe. E se ele ressuscitar em uma nova vida, ele vai ser assassino? Não. Da mesma maneira, você morreu com Cristo. Todo o seu passado foi apagado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então a pergunta é, cadê a colheita? Não tem mais colheita do seu pecado, porque Jesus levou toda a colheita na cruz do Calvário. Amém? Adão então foi aquele que semeou uma lavoura, e outros estavam colhendo por causa da decisão que ele tomou lá no Éden. Mas a Bíblia diz lá em João, quando Jesus está falando para os seus discípulos, ele fala o seguinte: olha, vocês estão sendo chamados agora para colher, e vocês estão entrando na lavoura que outro semeou. Quem que é esse outro? Jesus. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, semeou uma colheita, e agora o Senhor nos chama então para colher aquilo que Ele plantou. Foi você que plantou? Eu pergunto para você, o que Jesus plantou é ruim? Não. E Ele está te convidando para participar da colheita dEle, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Aleluia. Então agora Ele te tirou da colheita, da lavoura de Adão, e colocou na lavoura dEle, e te faz agora participante dessa lavoura. Pastor, então no Novo Testamento tem semeadura e colheita? Sim, sim, tem semeadura e colheita, mas você está trabalhando em outra lavoura agora, não a lavoura de Adão. A lavoura de Adão, a colheita era maldição, mas a lavoura de Cristo, a colheita é a bênção de Deus sobre a sua vida. Está claro isso? Pastor, mas e o pecado? Já que ele não tem colheita, o que ele tem hoje? Fala assim comigo, consequência. Pecado hoje tem consequência. Por exemplo, se você enganar alguém, se você mentir, trair para alguém, qual que é a consequência? Essa pessoa não vai acreditar em você mais. Você está vendendo um produto, você vende alguma coisa, e você engana a pessoa, e ela se sente traída, enganada. O que se quebrou naquele momento? Confiança. Você traiu o seu marido, você traiu a sua esposa, qual que é a consequência? Quebrou confiança, e nem sei se a pessoa vai permanecer com você. Isso é uma consequência, isso não é colheita. O que é colheita, pastor? Para você plantar milho, 1 grão de milho dá no mínimo 600 grãos depois que floresceu, cresceu e multiplicou. 600 grãos. 1 grão gera quantos, irmãos? 600. Então, a colheita sempre é muito maior do que a semeadura. Nesse contexto, o que é colheita então, pastor? Você mentiu, você traiu, você vai ser traído, outros vão mentir para você, outros vão te enganar, outros vão te deixar, outros e outros. Isso é colheita. Entende? Então, interessante, né? Tem a terceira lei de Newton. Alguém lembra a terceira lei de Newton? Estudou física? Alguém lembra? Toda ação vai ter o quê? Uma reação contrária, na mesma força. Preste atenção. Hoje você só tem a consequência da ação e da reação. Hoje você não tem a colheita, porque Cristo levou a colheita. Mas para que você quer andar por esse caminho? Passar essa vergonha, passar esse vexame. Então, saia desse lugar. A Bíblia fala, no Salmo 23, alguém lembra ele de cor?
Projeta, por favor, Salmo 23. O Senhor é o meu... Fala assim para mim, fala assim comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. Olha só, que promessa maravilhosa. E ele continua dizendo, o que mais? Ele faz o quê? Semeia ou não? Ele me faz o quê? O que mais que ele faz? Ele me leva? O que mais? Próximo versículo. Ele refrigera? Ele me guia? Ponto. Você está vendo que tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele que faz. É Ele que te alimenta, Ele que te sustenta, Ele que te guia, Ele que te refrigera, Ele que te restaura, Ele que te conduz. Amém? Aleluia. Deixa com Ele. Mas tem um problema. Davi, quando ele escreveu isso, ele sabia disso. Próximo versículo. Eu entrei na história, já vi o problema. Para de entrar na história, deixa só Ele. Quando eu entro na história, o que acontece? Ainda que eu, é Deus que me levou? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Preste atenção. Aqui tem uma coisa interessante. Todas as outras coisas anteriores é Ele. É Deus na terceira pessoa, é Ele fazendo, é Ele acontecendo, é Ele manifestando, é Ele abençoando, é Ele preservando, é Ele restaurando, é Ele guardando, é Ele sustentando, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Mas quando eu tiro Ele do centro e coloco eu no centro, eu vou para onde? Pelo vale. Vale na Bíblia, geografia bíblica é muito importante, porque até o vale tem algo a te dizer. Vale aqui na Bíblia aponta para os lugares baixos da sua vida, para os momentos que você está fazendo uma bagunça na sua vida cristã, para os momentos que você passa por uma bagunça espiritual. Esses momentos, então, a Bíblia diz que até mesmo nesse momento que você mesmo se levou, não foi Deus que te levou, e não culpe a Deus pelos seus problemas, dê glória a Deus, porque Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Inclusive, um parêntese, o primeiro a fazer bagunça na história do homem foi Adão, e Deus arrumou a bagunça dele em Cristo Jesus, aleluia. Então você, quando entra na onde Deus é que deveria permanecer, você faz bagunça. Mas mesmo nesse lugar, Deus está prometendo para nós o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Vou te dar uma chave espiritual agora, uma pérola espiritual. Nos versículos anteriores, tudo é Ele. É Davi falando a respeito dele, do que ele faz, da obra dele, de quem ele é. Mas no dia que entra o vale da sombra da morte, como que é a fala? Como que é a conversa? Nos anteriores é tudo na terceira pessoa, ele. Mas quando ele passa pelo vale da sombra da morte, é Tu. É uma conversa de intimidade. Preste atenção. No dia do seu vale, no dia da sua bagunça, no dia que você foi para o vale da sombra da morte, não fale do que Deus faz, fale ao Senhor intimamente, porque a oração de intimidade vai te tirar desse lugar e vai te trazer de volta para o aprisco, para aquele lugar que Deus estabeleceu para você. Amém? Qual que é a nossa tendência nesse dia? No dia mau? Correr de Deus. Qual que é a nossa tendência no dia mau? Nem orar, nem falar com Deus. Qual que é a nossa tendência? É tentar resolver os nossos problemas da nossa maneira. Eu fiz a bagunça, eu vou resolver. Parece bonito isso, não parece? Parece assim, uau. Mas deixa eu te falar uma coisa. No dia que você fizer uma bagunça, corre para Deus resolver para você. Corre para Ele, em direção a Ele. Fala a Ele. Não fale dele, fale a Ele. Se você está passando por um momento assim, fale a Ele. Fale a Ele. Amém? Aleluia. Indo para a parte final. A Bíblia diz que Abraão, eu gosto desse exemplo. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu ensinei isso no seminário, alguns irmãos ficaram chocados. Abra Gênesis capítulo 12, verso 8.
Meu alvo aqui não é te chocar. Meu alvo aqui é que você, na verdade, fique chocado mesmo com a graça de Deus, com a bondade de Deus sobre a sua vida. Mas olha só, a Bíblia fala que, nesse momento, na vida de Abraão, ele já havia sido levado para a terra de Canaã. E Deus havia falado para ele: olha, você vai permanecer andando aí na terra, porque onde pisar a planta dos seus pés, o Senhor tem nos dado por herança. O alvo de Abraão então era percorrer toda a herança que Deus havia dado para ele. E a Bíblia fala que onde Abraão parava, ele armava uma tenda, cavava um poço e edificava um altar. Essa é a nossa vida cristã. Nossa vida é uma vida de altar, de tenda e de poço. Pastor, o que é isso? Altar fala de consagração a Deus. Altar fala de ver a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Altar fala de ver o Senhor realizando a justificação minha e sua em todas as circunstâncias. A Bíblia fala que é Ele que nos justifica. A vida de poço fala do fluir do Espírito, das águas que fluem do nosso interior. E a tenda fala de casa, fala de comunhão com Deus, fala de comunhão com os irmãos. A vida cristã hoje é essa. A nossa vida cristã é uma vida de tenda, altar e de poços, que Deus abriu para nós florescermos, crescermos e avançarmos. A Bíblia fala então que houve crise na terra, houve crise, e até o crente Abraão foi para um lugar que não deveria e fez uma bagunça terrível. Se houve esperança para o crente Abraão, vai ter esperança para você hoje que está aqui me olhando. A Bíblia fala que por causa da fome ele desceu para o Egito. Descer na Bíblia não é por um acaso que está ali. Descer geograficamente é ir para o lugar mais baixo, é o vale. Egito é um símbolo do mundo. Abraão fez o que então, irmãos? Desviou do lugar que Deus o havia estabelecido. Foi para o mundo. A Bíblia fala que quando ele foi chegando no Egito, ele já conversou com a sua esposa e falou: olha, Sara, você tem aí você tem 75 anos, você é linda demais. Olha só, né? Pode virar para sua esposa e falar que ela é linda? Falaram tão baixinho. Falou para Sara: Sara, você é muito linda, você é uma bela mulher, aos 75 anos de idade, se eu não me engano. É muito bonita. E já era velha. Estou chamando ninguém aqui que tem 75 de velho, não. Você vai ver que mais tarde, ela quase com 90, ela ainda era muito bonita. Mas voltando. Quando eu chegar lá na divisa, na imigração, presta atenção. Estão comigo? Quando eu chegar na imigração, o povo vai ver que você é muito bonita e vão querer levar você para ser esposa de Faraó. Então vão mentir na imigração, porque aí a gente vai entrar tranquilo. Ela falou: tá bom, concordou com Abraão. Abraão chegou lá, os príncipes viram que a mulher era muito bonita e perguntaram: quem é ela? Minha irmã. Se eu falar que a minha esposa é minha irmã para alguém aqui, não preciso ter medo do Faraó. Posso ter medo dela mesmo. Ela mesma vai me matar. Veja, ela então concordou e ele mentiu. Ao passar na imigração, ele mentiu. Conectou aí? Volta para cá. A Bíblia fala então que os príncipes levaram a esposa de Abraão para Faraó. E na entrada, porque a esposa era muito bonita, ele já ganhou presentes por causa dela. A Bíblia fala que ele ganhou rebanhos, prata, ouro, na entrada. Mais tarde, a Bíblia fala que o povo do Egito estava recebendo pragas por causa que Faraó tinha tomado a esposa de Abraão e tinha a colocado como sua esposa. Ele ia casar com ela. Eles, de alguma maneira, perceberam que era por causa desse motivo, e Faraó mandou chamar Abraão agora. Falou para ele: por que você mentiu? Pausa, olha aqui para mim. Quem que causou o problema, irmãos? Com quem que Deus estava lidando? Tem alguma coisa errada no universo. Tem alguma coisa errada, parece que é injusto. Porque quem mentiu foi o danado Abraão.
Ele é que mentiu. Faraó, por sua vez, só fez o que estava ali às vistas dele. Quem que está errado na história? Abraão. Mas Deus está tratando com quem? Faraó. Uau! Por quê? A Bíblia fala que Abraão creu no Senhor e foi o quê? Justificado. Quando Deus olhava para Abraão, ele via o quê em Abraão? A justiça dele em Abraão. Ele não viu o pecado de Abraão, ele via a justiça dele em Abraão. Pastor, isso é injusto. Não, não é injusto. Foi o que aconteceu com você. Seu pecado foi parar aonde? Em você? Foi parar em Cristo na cruz do Calvário. Hoje Deus não lida com você de acordo com as suas falhas. Ele lida com você de acordo com a justiça de Cristo que foi colocada em você. Você pode dar uma glória a Deus? Pastor, mas isso é bom demais. Aí é bom demais ser crente desse jeito. Não, é bom mesmo. É maravilhoso. Porque se você conseguisse fazer algo para você ser salvo, Deus não havia trazido o seu filho. Mas como você não pode fazer, senta e deixa ele fazer. Por isso ele fez. Na cruz ele fez, ele colocou a justiça dele em você. E Deus olha para você hoje e vê Cristo. E quando ele vê Cristo em você, ele fala, é justo. É justo. A Bíblia diz então, outra coisa, vamos só lembrar de outra coisa aqui. Qual foi a consequência do pecado de Abraão? Perdeu a mulher. Está vendo que tem consequência? Pecados têm consequência? Tem colheita? Não. Mas olha só, o cara errou, falhou e está sendo abençoado. O cara errou, falhou e está sendo abençoado. Mas ele perdeu a esposa. Deus vai lá então arrumar a bagunça dele agora. Ele vai lá e fala com Faraó. E ele devolve a esposa para Abraão. A Bíblia fala que os oficiais de Faraó foram acompanhando Abraão e a sua esposa até sair do Egito. Deus te tira inclusive do lugar que não é para você estar. E te leva de volta ao lugar que Ele te estabeleceu. Aleluia. Deus arruma tão bem a nossa bagunça que ao sair do Egito a Bíblia fala que Abraão recebeu mais. Ouro, prata, rebanhos e escravos. E ele ficou riquíssimo. Uau! É bondade de Deus, não é, irmãos? O cara merecia? Abraão merecia, irmãos? Não, Abraão não merecia nada. Deixa eu te contar uma coisa. Nós somos como Abraão. Nós não merecemos nada. Inclusive, os maiores milagres no Novo Testamento são para quem não merece. Os maiores milagres no Novo Testamento que Jesus fez foi para quem não merecia. O servo do centurião que foi curado. Aquele centurião nem do povo de Israel era. E ele recebeu uma bênção que ele não merecia. A mulher adúltera merecia ser perdoada? Aquilo foi um milagre extraordinário. Graças a Deus está ali. Porque nós podemos ter fé hoje que o Senhor nos perdoa, cuida de nós, nos protege de toda acusação e condenação. A menina que foi ressuscitada, ela não merecia. A mulher do fluxo de sangue, ela era imunda, não podia tocar em ninguém, poderia ser apedrejada, ela não merecia estar no meio daquela multidão, mas mesmo assim, ela tocou em Jesus, foi curada instantaneamente, poder saiu do Senhor Jesus. Por quê? Porque não merecia. As maiores curas do Novo Testamento é para quem não merece. Se você hoje crê que você não merece, hoje você está na qualificação, na condição para receber um milagre. Aleluia. Para encerrar, quero contar para você a respeito do apóstolo Paulo. Abraão fez sua bagunça. E Abraão é o pai da fé. Até o pai da fé desviou do propósito de Deus. E fez bagunça. Mas Deus foi lá e consertou. O apóstolo Paulo é um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Ele é o cara. Ele é admirável. Mas até o apóstolo Paulo fez bagunça. Preste atenção. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios e não dos judeus. Ele não foi chamado para pregar para os judeus. Ele foi chamado para pregar para os gentios. Inclusive as maiores igrejas da época foram as igrejas que o apóstolo Paulo plantou. E não eram igrejas formadas por judeus. Eram igrejas formadas, na sua grande maioria, por gentios. Vocês estão comigo? Mas um certo dia, o apóstolo Paulo estava numa determinada cidade. E um profeta chamado Ágabo falou: olha,
Da mesma maneira que esse cinto está agora te amarrando, eles vão fazer com você quando você for a Jerusalém. O que esse profeta estava fazendo? Alertando o apóstolo Paulo, para que ele não fosse até lá. Por quê? Ele não era para estar lá. Ele não é apóstolo dos judeus, ele é apóstolo de quem, irmãos? Dos gentios. Mas a Bíblia fala que o apóstolo foi. Quando ele chegou lá, ele foi preso, apedrejado. Mais tarde, então, ele apela para César e é colocado, depois de alguns anos na prisão, em um navio e é levado até Roma para ir apresentar-se a César. Quando ele pega o navio, o que acontece com o navio? Afunda. Nesse momento, pensa comigo, o cara foi preso, pegou o navio e afundou o navio. O que ele vai pensar agora? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acha que ele está pensando nisso? Talvez não. Creio que o apóstolo Paulo sim, mas e você? Você estaria pensando assim? A Bíblia fala então que Deus os livra do naufrágio. Eles vão parar numa ilha chamada Malta. Quando ele chega na ilha, o cara que acabou de passar por um naufrágio vai pegar gravetos para fazer uma fogueira. Quando ele pega um graveto, vem uma serpente, pica a mão dele. E agora? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia fala que os nativos da ilha, os bárbaros, estavam dizendo o seguinte: este é assassino, este fez alguma coisa muito grave e Deus o está punindo. E esperaram que depois que essa serpente o picou, ele morresse. Mas sabe o que aconteceu? Ele não morreu. A Bíblia diz que o governador da ilha estava enfermo. E o apóstolo Paulo foi lá e orou e o cara foi curado. E todos os enfermos da ilha foram curados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É uma das poucas menções do Novo Testamento em que todos os enfermos foram curados. Aquela ilha estava cheia não de judeus, de gentios. O apóstolo Paulo estava no lugar certo, na hora certa, pregando para aquilo que ele foi chamado. Ele fez a bagunça, mas Deus o restaurou, arrumou a sua bagunça e proclamou o evangelho através da vida dele. Hoje Deus vai resolver sua bagunça também. Ou se você crê, Ele vai restaurar você, restaurar aquilo que precisa ser restaurado hoje. Talvez você está olhando aqui para mim, se condenando ainda até hoje, por coisas que você fez no passado, por bagunças que você fez no passado. E você está olhando para mim e falando: pastor, para mim não tem jeito, eu mereço. Isso que está acontecendo comigo, eu mereço. Na verdade, nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos o inferno. Mas Deus te deu o que você merece? Não, Deus te deu o céu. Deus está aqui hoje, em Cristo Jesus, para restaurar você, quebrar todo jugo, toda mentira, toda cadeia. E quando o dia mau vier, você tem que lembrar de uma coisa: toda seta, toda arma forjada do maligno não vai prosperar contra a minha vida. Hoje eu só recebo o que Cristo merece. Eu pergunto para você: você acha que Cristo merece um dia mau? Você acha que Cristo merece um prejuízo? Você acha que Cristo merece ser traído? Ser abandonado? Você acha que Cristo merece essas coisas? Não, Ele não merece. E Ele te colocou nessa condição hoje, para receber o que Ele merece. Você hoje pode receber da parte do Senhor uma família muito abençoada e perder o medo de casar. Hoje você pode receber aí, onde você está sentado, cura que médico algum pode fazer. Você pode receber agora. Você pode ser revigorado no seu corpo físico. Você pode ser restaurado agora, instantaneamente, só porque você não merece e Cristo está te dando o que Ele merece. Se você crê nisso hoje mesmo, Deus muda a sua história, arruma a sua bagunça. Talvez coisas antigas, passadas, e você fica pensando: o meu pecado vai me encontrar, o meu pecado vai me achar.
Você está escravo disso, sofrendo por isso. Hoje o Senhor vai arrumar sua bagunça, filho. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Alguém pode trazer uma ceia para mim? Aleluia. Enquanto nós cantamos uma canção, quero que você feche seus olhos agora. Nós estamos na casa do nosso papai. A palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos, um edifício é formado. Um edifício que não foi feito por mãos humanas, mas foi o próprio Cristo que edificou. E nesse lugar que nós nos reunimos, a presença do Senhor se manifesta. E a presença do Senhor produz paz, descanso, alegria. Aonde Cristo está, a palavra do Senhor diz que ali há liberdade. Nesse momento eu quero que na liberdade, filho, que você tem, você peça ao seu papai agora celestial, fala: papai, arruma minha bagunça. Arruma minha bagunça imigratória, arruma minha bagunça no meu casamento, nas minhas finanças. Arruma minha bagunça hoje, na minha vida espiritual. Restaura, Senhor, a minha alma. Leva minhas águas de descanso. Nós não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Oh, o Senhor está conosco. A tua vara e teu cajado nos consolam. É o Espírito Santo que é o nosso consolador. O cajado é para nos aproximar do Senhor. Oh, nos aproxima hoje, Senhor. A vara é para os nossos inimigos. Espanta o lobo, espanta o condenador hoje, Senhor. Senhor, restaura os meus irmãos. Quebra o jugo, despedaça as cadeias agora. Cura os enfermos, Pai. Remove toda a condenação do nosso meio. Remove todo o jugo do nosso meio. Toda mentira e todo engano cai por terra agora. Oh, Senhor, restaura o abatido nessa manhã. Liberta o oprimido nessa manhã, Senhor. Manifesta Cristo na vida dos meus irmãos, por amor de Ti. Nós desejamos mais do Senhor. Abra os seus lábios. Fala para o seu pai. Fala para o seu papai agora. Se você precisa de algo do seu papai, fala agora. Não corra dele, corra para ele. Se você precisa de direção, fala para ele. Se você precisa de direção, fala para ele. De sabedoria para lidar com alguma circunstância, fala para ele agora. Se é alguma bagunça que você participou, fala: Pai, me ajuda. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor é por nós. Obrigado porque a Tua presença nos refrigera a alma. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá descanso na nossa alma agora. Somos revigorados diante do Senhor. O Senhor não está aqui para nos condenar de forma alguma, porque o Senhor levou a nossa condenação ali na cruz. O Senhor está aqui para sarar a terra do nosso coração. Atrai-nos, Senhor, nessa manhã. Eu percebo que tem pessoas aqui que estão vivendo debaixo de jugo, de peso, de condenação. Essa palavra é para você, filho, filha. O Senhor está mudando a sua sorte, restaurando a sua sorte. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, o nosso coração de júbilo. Eu profetizo sobre a sua vida muita alegria, riso,
inclusive é o nome de Isaac, riso. Isaac é o fruto da promessa. Eu declaro que a promessa de Deus é sobre a sua vida hoje. Você experimenta da promessa de Cristo sobre você. E a cada passo você vai ver o riso brotando nos seus lábios, porque você vai ver o Senhor agindo em seu favor. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor quer curar você nessa manhã. O Senhor quer curá-lo agora. Derrama o teu óleo, Senhor. Derrama o teu óleo aqui. Derrama o teu óleo, Senhor. Aí onde você está, na sua cadeira, o Espírito Santo está te envolvendo agora. Aonde você está, feche seus olhos. Não fique olhando. O Rei exaltado. Feche seus olhos. Eu louvarei. Exaltado, sempre exaltado o seu nome. Uma pessoa aqui que tem sopro no coração. O sopro de vida está entrando dentro de você agora para curar todas as enfermidades do seu corpo. Não só a enfermidade que tem no coração, mas essa enfermidade do coração gerou outras enfermidades no seu corpo. E Deus está revertendo agora toda essa bagunça no seu organismo. Toda dificuldade de respiração agora, toda doença dos pulmões agora seja curada pelo poder do nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Rei exaltado no céu. Gostaria que você pegasse sua ceia, ser batizado. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Se essa palavra foi para você, se você crê que Deus está arrumando a sua bagunça, gostaria que você viesse aqui à frente comigo, rapidamente. Se você crê, é para você. Nós vamos tomar uma ceia aqui próximos. Todos esses que entendem que é o Senhor que está fazendo isso. O Rei exaltado no Vocês estão aqui na frente, olha aqui para mim. O Senhor está quebrando todo o jugo que está na sua vida, toda a condenação. Para sempre exaltado. O Senhor vai restaurar a sua casa, vai restaurar você, a sua sorte, vai te dar um novo tempo, uma nova história. Então eu percebo que o Espírito Santo está tirando fardos, pesos da sua vida, Sua verdade vai coisas que estão te oprimindo, te deixando pesado, sem paz, sem alegria. Está removendo agora da sua vida, está removendo agora da sua mente. Toda condenação sobre você é removida pelo sangue. Há esperança para você, filho. A esperança. Nós temos a viva esperança que é Cristo em nós. Cristo em nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho não vai arrumar sua bagunça. Aquele que não poupou o seu próprio filho para arrumar a sua bagunça em Adão, ele não vai arrumar a sua bagunça. Levante o seu cálice, o seu pão, todos. Senhor, nessa manhã nós honramos a obra consumada do Senhor Jesus.
oramos e dizemos que Tu, Senhor, está conosco. Tu está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Por isso a Tua palavra continua dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e o meu cálice transborda. O cálice da nova aliança transbordante sobre nós hoje, na presença dos nossos adversários. O Senhor nos honra hoje na presença daqueles que nos acusam. Aqueles que nos acusam, o acusador dos nossos irmãos é vencido hoje por causa do sangue do Senhor Jesus. Por isso nós dizemos agora que não há mais condenação, acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele levou a colheita do meu pecado, Ele levou a minha maldição, a nossa maldição. Nós recebemos hoje pela fé a colheita de Cristo. Nós recebemos agora pela fé a colheita do Senhor. Declaramos que ao comermos deste pão, nós somos parte de um só corpo. Recebemos no nosso corpo físico agora saúde, vigor e força. Enfermidades pulam do nosso corpo agora e soltam para fora, por causa da obra do meu Senhor Jesus. É direito nosso, é herança nossa. Nos apropriamos agora pela fé, porque certamente bondade e misericórdia nos alcançarão todos os dias da nossa vida, por causa do Teu sangue, por causa do Teu corpo. Compartilhe com mais um irmão aí próximo de você. Quero pedir os líderes, discipuladores, esposa de pastor, para vir aqui à frente. Vamos orar por esses irmãos enquanto nós cantamos essa canção. Quero impor as mãos sobre eles. Rapidamente, irmãos, vem, nos ajuda. Rapidamente. Pai, nós declaramos que o jugo hoje é quebrado, o peso da condenação é removido, e a esperança sendo liberada agora sobre o coração dos meus irmãos. Toda obra do condenador agora é condenada. Toda obra do acusador agora é condenada. Toda língua se levantar em condenação contra eles, nós mesmos a condenaremos pela Tua palavra. Por isso hoje mesmo eu declaro que eles são feitos mais do que vencedores. Todas as coisas cooperaram para o bem deles, a ponto de Cristo se manifestar agora na vida deles. O Senhor Jesus seja glorificado agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estenda a sua mão, deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, que eles tenham uma semana de vitórias no nome do Senhor Jesus. Pai, que eles sejam conduzidos pelo Senhor como ovelhas